De acordo com o levantamento do Sebrae, cerca de 600 micro e pequenas empresas fecham as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos com os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Apesar das medidas de incentivo econômico, empresas em Manaus continuam fechando as portas e a expectativa para a retomada da normalidade ainda está distante. É por isso que a gente agora vai conversar com o presidente da JUSEA. A JUSEA é a Junta Comercial do Estado do Amazonas, Enio Ferrarini, que já está ao telefone da Rádio Diário. Bom dia, Enio Ferrarini. Bom dia, Patrick. Bom dia. Muito obrigado por Muito atender. obrigado pela oportunidade de estar falando com os seus ouvintes. E nós também o agradecemos por ter nos atendido e falar desse assunto que é delicado, um assunto importante também. E já pergunto ao senhor, há alguma estimativa de quantas empresas fecharam as portas especificamente aqui no Amazonas durante essa pandemia? Bom, eu posso falar em números reais, que é o que nós temos em nossas estatísticas. Primeiro, é importante dizer que a Junta Comercial continua funcionando. Nós hoje somos 100% digital, então, embora 100% da equipe esteja em home office, a Junta continua funcionando normalmente. Isso era uma coisa impossível há um ano atrás, mas pela transformação digital que nós passamos, nós continuamos atendendo. Se nós pegarmos o período agora da crise, os números de encerramento não refletem ainda o problema de fechamento das empresas, porque as empresas nesse momento estão preocupadas com a sobrevivência, e mesmo aquelas que encerraram atividades, ela não foi ainda na junta comercial para fazer o encerramento do seu CNPJ. Então, os números realmente refletem que houve uma redução significativa no número de abertura de empresas. Hoje nós estamos em torno de 50%, que é até surpreendente esse número, porque a economia está praticamente parada, e o número de encerramento da empresa é na ordem de 50% de número de empresas abertas, que é a média histórica de vários anos que nós temos fazendo essas medições. Quando o senhor falou ainda há pouco que a JUSEA não está fechada, o pessoal está trabalhando, home office, eu entendi 100% que o pessoal está trabalhando 100%. E a procura via meios eletrônicos, ela continua como era antes, fisicamente ou não? Não, caiu um pouco, a busca caiu porque nós temos atendimento por chat eletrônico. Então, os números do chat demonstram que caiu bastante o volume de procura pelo serviço da Junta Comercial. Se a gente comparar outras crises enfrentadas, o senhor acredita que essa pandemia, ela de fato tem proporções bem maiores? Não tenha dúvida. Nós não tivemos nada na história da humanidade comparado a isso que nós estamos vivendo hoje. Então, uma coisa que deu para observar, que hoje é muito fácil suspender atividade econômica, que hoje você consegue fazer isso apenas com um decreto. Isso estou falando em termos de Amazonas, Brasil e o próprio mundo. Então, só que a retomada da economia você não consegue fazer com decreto. Então, isso ainda ninguém sabe como que essa retomada vai acontecer, mas já dá para se prever que ela será um pouco lenta, inclusive por setores da economia, porque alguns setores não têm demanda reprimida. Por exemplo, serviços de saúde, como próprio salão de beleza, corte de cabelo. Quando reabrir, a gente tem a impressão que haverá uma demanda reprimida grande. Mas restaurantes, por exemplo, quem não foi no restaurante nesse período de fechamento, não vai lá agora por uma semana seguida para usufruir daquele período que ele não consumiu nesse período de fechamento. Então,
dá para ter uma ideia de que a retomada será diferente por setores da economia. Presidente, eu vou fazer um questionamento ao senhor agora, que pode ser até estranho o questionamento, mas existem empresas que aproveitaram essa crise para abrir negócios? Com certeza, todas as crises demonstram que muita gente enriqueceu em período de crise, porque a crise, apesar dos estragos que ela causa, ela cria muitas oportunidades, principalmente nesse meio de transformação digital. Então a crise mostrou que as empresas que não estavam preparadas nessa transformação digital estão sofrendo muito mais na crise. Entendo. Presidente da JUSEA, que é a Junta Comercial do Estado do Amazonas, Enio Ferrarini, muito obrigado pela participação do senhor. Tenha um bom dia e a gente espera que muito em breve tudo isso passe para que negócios sejam gerados, empregos apareçam e que a população, principalmente aquela lá da ponta, tenha o que sorrir ainda em 2020. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia.